Sejam muito bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje abordaremos um tema polêmico, que já preciso informá-los no primeiro momento que se trata da minha opinião. Ou seja, usarei alguns argumentos para que facilitem a que você tome as suas próprias decisões. O tema de hoje é embarcações compartilhadas. Atualmente temos recebido muitas ligações, muitas pesquisas pedindo a respeito de embarcações com propriedade compartilhada. Este modelo funciona muito bem em diversos países, como Estados Unidos, Europa. Porém, aqui no Brasil, nossa utilização é diferente. No mercado americano, na Flórida, nós observamos que a média de uso das embarcações é de 200 a 400 horas por ano, enquanto no Brasil, um barco que ande bem costuma rodar em torno de 100 horas por ano. Uma das maiores reclamações das pessoas é exatamente a falta de tempo para a utilização. É exatamente sair com o barco uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E aí por isso faria sentido ter um barco compartilhado, aonde você acaba tendo mais proprietários, mais pessoas para que utilizem e até o barco não quebre tanto e também que se divida as despesas. Seja até possível ter um barco maior, porque o custo vai ser diluído. O próprio custo de aquisição. Um barco que você compraria individualmente, você vai estar comprando entre 4 e 5 sócios, então se torna muito mais viável. Porém, se você já utiliza pouco a embarcação em condições normais, digamos que se fosse o seu barco exclusivo, tendo mais sócios, você teria que marcar uma data para utilizar o barco. Isso funcionaria? Tire suas próprias conclusões. Eu acredito que, se tratando de um local longe, aonde se torne realmente uma viagem, por exemplo, a pessoa mora em São Paulo e tem um barco em Angra dos Reis. São mais ou menos umas 5 horas de carro. Faria sentido, porque realmente você está marcando uma viagem. Marcando uma viagem condiz com que você também marque a utilização da sua lancha. Porém, muitas das pessoas que estão requerendo esse tema estão, na verdade, querendo ter barcos próximos de si, na região do Guarujá, São Sebastião, Ilhabela. E, neste caso, vem minha grande ressalva. Se o local é próximo da sua utilização e você já não tem tempo, marcar a data para utilizá-lo será algo ainda mais difícil de ser realizado. O segundo item que também me chama a atenção nesse caso é com relação à propriedade da lancha. Em alguns casos, do que eu tenho visto no mercado brasileiro, muitas das empresas deixam como um ativo da empresa com um contrato de gaveta, aonde você tem uma participação neste bem. Neste caso, se a empresa tiver qualquer investigação, se ela tiver qualquer problema financeiro, o seu ativo está atrelado à empresa. Isso gerará uma grande disputa judicial e até mesmo para uma possível venda, eu imagino que seja algo extremamente complicado, porque você tem que vender uma cota, ou seja, um produto que nós já temos uma certa dificuldade de liquidez. Então, não sei dizer direito como isso funcionaria. Existem alguns outros casos onde se monta uma empresa específica para a embarcação. E nestes casos, eu acredito que seria o mais correto. Então você teria uma participação deste bem, uma participação neste ativo da empresa. Fica mais fácil para você fazer uma venda, fica mais fácil para você utilizá-la. Porém, mesmo assim, ainda observo alguns itens que são um pouco complicados. Por exemplo, se você tem 4 sócios e de repente 2 desses sócios param de pagar o custo mensal desta embarcação, quem pagará pelo restante? Eu tenho uma administradora, a administradora arcará com esse custo? Tá? O meu sócio entraram em dificuldade financeira. Como você operará esse barco? Então,
São algumas preocupações que eu tenho com o mercado de embarcações compartilhadas. Ter sócios na vida real, até relacionamentos, nós já vemos a grande dificuldade que é. Agora, uma sociedade em algo que é para lazer é algo ainda mais complicado. A gerência desses bens precisa ser extremamente profissional. No mercado americano tem um item que é muito interessante. Isso me agrada muito. Você não só aluga um barco, você aluga um storage, você aluga um espaço físico, ou seja, toda a sua decoração, tudo que você utiliza na embarcação é guardado nesse storage. Então, quando você marca para utilizar esse barco, você consegue colocar os seus itens de utilização exatamente nos lugares aonde você deixou, desde porta-retratos, jogo de cama, diversos outros itens. Então, quando você entra no barco, você realmente se sente em casa. Porém, eu desconheço esse serviço no Brasil. Sei que existe uma certa gerência e cada vez esse serviço está se tornando mais profissional, porém ainda acho que é um grande começo para esse segmento. E por isso, minha grande ressalva. Tomem cuidado com isso. A náutica, quando nós utilizamos pouco ou quando a utilização se torna complicada, nós acabamos reclamando do segmento e vendendo este bem. E até por isso o motivo deste vídeo. Tá? Um alerta. Por quê? Se você vai comprar um barco, se você vai utilizá-lo, a ideia é que você navegue muito, que você compartilhe momentos de felicidade com a sua família ou com as pessoas que você gosta e que lhe faça feliz. Assim, o barco não será caro, o seu serviço de marinheiro não será caro, a sua marina não será cara e a tendência é que você procure trocar de barco num futuro próximo, ou para atualizá-lo ou para crescer o tamanho deste bem. E quando você pega o barco compartilhado, se você cair em uma dessas lacunas que eu citei, a tendência é que você utilize cada vez menos, que saia do segmento e que reclame do mesmo, porque tudo que a gente não usa se torna inviável. Tá? E aí aquele grande bordão, né, que são duas alegrias, uma quando você compra e outra quando você vende. Na verdade, isso só ocorrerá se você tiver comprado errado. Tá? Então, esta é a minha dica de hoje, minha opinião, não necessariamente uma verdade absoluta. Espero que tenham gostado, espero que reflitam a respeito do tema, comentem neste vídeo, até para discutirmos um pouco mais a respeito deste assunto. E navegar é preciso, navegar é saudável, venham para o mundo náutico, venham curtir mais deste ambiente. Um grande abraço!